7h32, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9 e qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais, internacionais, nossos colunistas, comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Nosso bom dia especial a São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Paranaguá, Maringá. Bom dia, Manaus, bom dia, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Brasília, bom dia, Vitória, e o nosso bom dia solidário a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que é o centro das atenções do país desde a última sexta-feira, com o rompimento daquela barragem da Vale do Rio Doce em Brumadinho, com o drama das famílias, dos parentes, dos entes queridos, dos amigos, a expectativa aí de resgate de sobreviventes. Bom dia para Luiz Megali, para Jona Treptow no nosso Café com Jornal. Bom dia também para o Mauro Soares e o Bernardo Ramos na bancada do nosso telejornal matutino, e a Paula Valdez lá no Band News TV. Você sintoniza agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes e tem as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Estou aqui na companhia do Eduardo Barão e da Carla Bigato. Bom dia, Boechat. Todo o nosso esforço das nossas equipes e mobilização do jornalismo da Band e também de todas as redes de televisão, jornais, revistas, rádios, sites de notícias, todo mundo olhando para Brumadinho, olhando para o que vem acontecendo lá desde as 12h30 da última sexta-feira, quando uma barragem jogou sobre o Vale de Brumadinho 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, um material que escorre rio abaixo, vale abaixo, como se fosse uma lava fria, uma lama densa, uma lama grossa, uma lama que se espalha e penetra por todas as frestas e se consolida pouco depois, algo que reduz dramaticamente a possibilidade de se encontrar sobreviventes. Daqui a 5 horas teremos completado 3 dias inteiros desde que a tragédia ocorreu. Serão 72 horas desde o rompimento da barragem na última sexta-feira, quando se completar 12h30 hoje. A hora de 12h30 marcará o 3º dia cheio. A possibilidade de se encontrar sobreviventes, há uma formalidade natural da esperança e dos comunicados oficiais indicando que sempre existe uma chance, mas ela hoje está no campo dos milagres, já diria desde ontem, já praticamente logo depois do acidente, está no campo dos milagres, propriamente no mérito, na capacidade técnica, na dedicação humana das equipes de resgates, voluntários, agora com o reforço de um grupo grande de israelenses especialistas, já no Brasil também com equipamentos de detecção de calor para tentar localizar corpos, mas sabe-se que em alguns trechos a lama tem mais de 6, 7, 8 metros de altura, invadindo tudo que é possível no seu caminho. Então, que calor estará se despendendo dali, de quem quer que esteja soterrado para poder ser localizado. A gente pode realisticamente, excluída a parcela correspondente aos milagres, que sempre acontecem em pouco número quando acontecem, a gente pode realisticamente somar aos 58 corpos encontrados 305 outros mortos, vítimas fatais. Mesmo quem possa ter escapado enquanto a lama descia, teria se refugiado na mata, mas 3 dias depois é pouco provável que algum contato já não tivesse sido feito. Então, o que nós temos aí no horizonte é uma tragédia com um número superior a 360, de quase 370 mortos. Esse é o número, ainda que muitos desses mortos entrem para as estatísticas como desaparecidos, nome que atenua o choque da palavra morto, né? Como aconteceu em tantas outras tragédias, por exemplo, na região serrana do Rio de Janeiro, quando houve aquela sucessão de deslizamentos de montanhas inteiras em função de vários
dias de tempestades sobre comunidades, sobre vilas. Ali nós registramos oficialmente 900 e tantos mortos, cerca de 900 mortos e quase 500 desaparecidos. Mas há que se somar esse nome desaparecido depois de um certo tempo à lista de mortos e parar de chamá-los de desaparecidos. Eles são mortos cujos corpos não foram resgatados. Porque quando você diz 900 mortos, você fixa semanticamente um padrão para o drama, para a tragédia, e acrescenta isso desaparecidos. Se tem outro nome é porque tem outra densidade, outro choque, e não é outro choque, é o mesmo. Esses desaparecidos morreram. Tanto estão soterrados por toneladas e toneladas de terra, pedra, árvores e tudo mais na região serrana do Rio, como no Morro do Bumba, na Grande Rio de Janeiro, como estarão agora permanentemente sepultados ali sob a lama despejada pela Vale do Rio Doce, naquelas comunidades, naquele refeitório, naquela pousada e em tudo mais que encontrou pelo caminho. Portanto, o que nós temos hoje diante de nós é a contabilidade de uma tragédia com quase 370 mortos, e não há outro nome para ser dado a isso. Com um detalhe, vou abrir aqui um parênteses, que eu gostaria de entender melhor, do ponto de vista legal, quando você é considerado desaparecido, o andamento dos processos que dizem respeito a esse desaparecido é distinto daqueles que dizem respeito ao que é colocado como morto. Não há atestado de óbito para um desaparecido, pelo menos no mesmo tempo em que se dá o atestado de óbito à família de um morto. E aí há consequências de natureza legal, de natureza civil, com pensão, partilha de bens, herança, sucessão e tudo mais, viuvez, né? Quem é a senhora? Eu sou a esposa do senhor Eduardo Barão. Cadê o senhor Eduardo Barão? Está desaparecido. Bom, desaparecido eu não posso lhe dar um atestado de óbito. Como é que a senhora pede pensão? Como é que a senhora consegue indenização para o seu filho ou coisas que o valha? Há um conjunto de implicações legais e cíveis em torno da figura do desaparecido que é distinto do conjunto de coisas que se aplica ao morto e que não são mais fáceis para a família desse desaparecido do que para a família do morto. É a morte presumida, né? Precisa de um documento, demora. É um outro processo. Eu conheço uma querida amiga minha do Rio de Janeiro, jornalista, veterana, cujo ex-marido morreu pilotando um pequeno avião na Amazônia, uma queda que nunca foi esclarecida porque o avião desapareceu e ele também. E a filha do casal, eles já estavam separados à época, levou muitos anos para conseguir legalizar a sua situação de órfã, para poder fazer jus aos direitos legais que dessa situação decorrem eventualmente. Então há um quadro que é igualmente doloroso e dramático, eu diria até mais ainda, porque no discurso, no lamento das pessoas que estão procurando por seus entes queridos, eu ouvi várias mães e esposas dizendo que querem o corpo para sepultar, querem pelo menos recuperar o corpo daquele que desapareceu. Então, além do drama ser permanente, porque cadê esse corpo, onde foi parar, como está, né? Ainda há essa questão legal a ser somada aos aspectos dramáticos dessa tragédia. Portanto, eu sugiro que a gente pare de falar que tem 58 desaparecidos, ou 58 mortos e 305 desaparecidos, como se a palavra desaparecido 72 horas depois de uma tragédia dessa remetesse a alguma coisa que estatisticamente pudesse ser tratada diferentemente de um milagre. E repito, milagres não acontecem com essa frequência nem nessa quantidade. O que nós temos são mais de 400 mortos em Brumadinho, dos quais 305 não foram encontrados. Mas não é que foram encontrados como sobreviventes, não foram encontrados como mortos, que é o que eles estão, fria e duramente dizendo, essa é a realidade. E por que eu estou insistindo nessa contabilidade de mortes e não da soma de mortos com desaparecidos? Porque é essa conta que tem que ser jogada no colo dos responsáveis pela tragédia.
E esses responsáveis são muitos, o principal deles, sem sombra de dúvida, a Vale do Rio Doce. A empresa Vale é uma corporação global poderosíssima que já respondeu pela tragédia de Mariana no campo da culpa, no campo da responsabilidade, mas não no campo das consequências. A Vale do Rio Doce, 3 anos depois da tragédia de Mariana, não teve nem ela, nem a Samarco que ela controlava, nem a sua sócia BHP na Samarco, que é uma gigante australiana, não teve um executivo preso, condenado para cumprir cadeia, nenhum, de nenhuma das 3 empresas. O processo envolvendo os executivos da Vale, da BHP e da Samarco em cima de Mariana tramita na Vara Federal de Ponte Nova sem data para julgamento, 3 anos depois. Morreram 19 pessoas e produziu-se a maior tragédia, uma das maiores tragédias ambientais do mundo. Do mundo, aquilo ali. A tragédia ambiental de Brumadinho agora tem uma dimensão menor porque o volume de lama que despendeu da represa de Brumadinho é 1/4 daquele que despendeu da represa de Mariana. Mas mesmo assim a tragédia humana supera a de Mariana em várias dezenas de mortos. E repito, até agora, ninguém da Samarco, da Vale ou da BHP pagou com um dia de supressão de liberdade ou de perda de patrimônio pessoal. Não há pena, não há castigo nem na empresa, nem nas figuras que a controlam, porque a empresa não é nada, a empresa é um ente abstrato, ela tem prédios, ela tem muros, ela tem represas, mas ela não determina qual é a altura da represa, qual é o suborno que vai ser dado ao fiscal, qual é o suborno que vai ser dado ao parlamentar ou ao juiz. Quem determina isso são os homens dessas empresas e as mulheres dessas empresas. Sobre eles, repito, não recaiu um castigo sequer. Nenhum castigo. Estão todos no mercado, vivendo com suas famílias confortável e seguramente. Das 68 multas aplicadas por órgãos ambientais ao complexo Samarco, Vale, BHP e Mariana, passados 3 anos, ô Barão, apenas uma está sendo paga em 59 parcelas. As multas totais aplicadas chegavam a quase 600 milhões de reais. E esta que está sendo paga em 59 parcelas corresponde a menos de 1/5 do valor total das multas aplicadas. Somente depois de 2 anos é que os afetados pelo rompimento da barragem de Mariana começaram a receber auxílio financeiro. O esforço da Vale na montagem de uma estrutura de relações públicas, sabe, de uma estrutura de advogados e tal, o esforço da Vale não foi voltado para as pessoas, nem para o meio ambiente, que de fato ela ajudou a destruir Mariana. Foi voltado para recuperar sua imagem junto à imprensa, junto à opinião pública e para mitigar nos tribunais, pelos caminhos mais tortuosos que a gente possa imaginar, as consequências materiais e penais daquele crime. Os juízes mineiros, sejam federais ou estaduais, todos os magistrados que de alguma maneira se lançaram sobre processos decorrentes daquela tragédia, estão ombreados, acumpliciados, e não importa com que argumentos, ao crime ali cometido, pela ausência de punições e de consequências. Isso vale também para a estrutura de fiscalização, prévia e posterior a Mariana. Tivesse essa estrutura agido de acordo com seus discursos sindicais e não teria acontecido Brumadinho. Dizem que falta gente na área da fiscalização, mas as concessões para aumento da capacidade da represa ou do complexo de Brumadinho foram dadas e não foi minha mãe que deu. Foi essa estrutura de fiscalização que falta para fiscalizar, mas parece não faltar para conceder. Então, quando as pessoas dizem, está faltando fiscal, está faltando técnico, mas está faltando para vigiar, mas para conceder os benefícios, não. Mas a justiça é lenta, sim, é lenta para punir, mas para adiar o pagamento de multas, não. Para suspender julgamentos, não. Para conceder habeas corpus, não. Este crime de Brumadinho, com, repito, quase 470 mortos, dos quais 305 ainda não encontrados, caminha para o mesmo tipo de desfecho. Vocês ouviram mais cedo aqui na Band News FM uma reportagem de nossa equipe em Brasília, mostrando quais foram as reações no plano oficial
a tragédia de Mariana há 3 anos. Falou a presidente da República que ia botar para quebrar. Falou o então presidente do Congresso que ia botar para quebrar. Criaram comissões, ministros se pronunciaram, blá, 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 blá. Todos eles, repito, por razões que eu me permito especular as mais espúrias, acabaram se acompliciando à impunidade que permitiu sedimentar o caminho para essa nova tragédia. Tivesse havido em relação a Mariana uma reação de Estado pesada, como deveria ser pela tragédia que aquilo representou, e hoje não estaríamos lamentando, pranteando mais de quase 400 mortes. Tivesse havido uma reação de Estado na Justiça, no Ministério Público, na fiscalização, no Congresso, no Executivo, algo que merecesse respeito, e nós não estaríamos diante desta situação hoje. Nós vamos dar sequência à cobertura. Só para fazer um registro, Barão, você sabe que a Vale lucrou em 2017 17,6 bilhões de reais. 17,6 bilhões de reais foi o lucro da Vale em 2017, 2 anos depois da tragédia de Mariana. O lucro desse ano cresceu 32%. O faturamento da Samarco foi de $1 bilhão em 2017, 2 anos depois da tragédia de Mariana. E as pessoas atingidas por aquela tragédia recebem minguadamente a reparação aos danos que sofreram. A Vale deve ter gasto com advogados nessa história, e a Samarco e a BHP também, mais do que pagamentos diretos às vítimas daquela tragédia. Arrisco dizer isso. Gastou mais com advogados, e não vou nem falar da graninha por fora, para aqui e para ali, não, porque é óbvio que tem. É óbvio que tem. Querer sugerir que essas empresas não atuam na marginalidade, subornando agentes públicos para terem os benefícios, as vantagens que têm, é absolutamente ilusório. É absolutamente ilusório. Não acredito no discurso indignado do IBAMA e da fiscalização ambiental. Repito, ela pode estar deficiente para fiscalizar, mas não está deficiente para conceder. Não acredito no discurso dos governadores, nem do atual, que em entrevista ao Canal Livre aqui da Band, o Zema, disse que tem que liberar as licenças. Tá aqui a sonora que o nosso Fábio das Carrapetas separou para nós. Tá aí? Tá aqui. Solta aí. Tenho indústria de mineração que me mostrou há 10 anos ela está aguardando um licenciamento ambiental. É isso. Ele reclamava disso. O antecessor dele, o bandido Pimentel, esse também em sua gestão, mesmo com a tragédia de Mariana, acobertou, acompliciou e concedeu benefícios na área da mineração, ou não adotou rigores que deveria adotar, também de forma escandalosa. Então esse negócio de estão desmontando o Estado brasileiro porque a fiscalização é precária, não. Ela é precária naquilo que lhe convém. Naquilo que lhe convém, ela é muito eficiente também em conceder as licenças. Repito, foi concedido um aumento da capacidade de armazenamento no complexo de Brumadinho, para a mesma Vale do Rio Doce. Portanto, os sinais de luto que essa gente manifesta hoje, ou de perplexidade ou de indignação, para mim não valem nada. É lixo puro. E creio que assim será. Creio que assim será em relação a este episódio de agora. Estamos muito provavelmente no mesmo país do Morro do Bumba, da Boate Kiss, de Mariana. Estamos no mesmo país onde tragédias gigantescas que resultam da omissão da fiscalização, da corrupção no aparato público, do oba-oba legislativo, do oba-oba do executivo e do judiciário, da omissão e da cumplicidade do judiciário, estamos no mesmíssimo país. Nada, e eu não quero aqui apontar o dedo para ninguém especificamente na nova gestão, vamos ver. Mas a estrutura de Estado como um todo é a mesma. E eu quero ver, vou pagar para ver se algo vai acontecer diferente do que aconteceu em Mariana. Vamos lá, vamos tocar o barco.